princípios da lei do reino de Deus. E aí a gente vê alguns alertas aqui, né, algumas marcações, né, que eu fiz aqui nos versículos, né, no versículo 13, vocês são o sal da terra. Se o sal, né, se tornar, se ele perder as suas características, ele será pisado e jogado fora. Vocês são a luz do mundo que ilumina e que deve servir para iluminar a todos. E no versículo 16 aqui, as suas boas obras devem brilhar. Então, a gente tem aqui, né, esse contexto desses versículos, como, né, já mencionei aqui, no Sermão do Monte, e nós vemos aqui o propósito dessa exposição de Jesus, desse sermão de Jesus. Então, a origem é o próprio Jesus ensinando de forma prática a aplicação dos mandamentos de Deus, com um propósito de trabalhar a nossa identidade e a missão do cristão. E a gente viu nessas últimas aulas sobre o sermão esse padrão que traz felicidade, né? Porque a gente viu que Jesus se preocupa com a nossa felicidade. Felizes seremos se nós vivermos e aplicarmos os mandamentos de Deus, como o Senhor, né, fez a exposição. Seremos mais parecidos com Jesus, teremos essa identidade de filhos e de discípulos do Senhor. Então, irmãos, quando a gente fala, né, de sal e luz, a gente pensa muito na igreja. A igreja, ela tem que ser sal e luz no mundo. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem muito no indivíduo, em cada um de nós, né? O que nós temos, a identidade que nós temos de filhos e a missão que nós temos a partir dessa identidade. A partir do momento que eu conheço como viver de forma prática, que eu reconheça essa identidade de Deus dentro de mim, eu vou viver de forma que eu seja discípulo fiel do Senhor Jesus. E aí a gente vê aqui que Jesus traz para a gente como uma ordenança ser sal e luz. Não é nos colocado aqui como algo facultativo, né? Você pode escolher ser sal e luz no mundo. Não. A gente vê que, a partir dessa identidade, nós temos uma missão. E é isso que nós vamos falar aqui um pouco. E aí, aqui, Diego colocou, né? Diego me ajudou muito na apresentação, essa imagem aqui do tio Sam, que é uma imagem que traz uma importância muito grande, principalmente nos Estados Unidos, durante a guerra de 1812, foi, né, criada essa expressão tio Sam, e posteriormente, durante o governo de Abraham Lincoln, foi feito, né, esse desenho aí, ele apontando o dedo e com a frase, né, ei, eu quero você. Então, a gente vê aqui que o Senhor está nos chamando, olha, vocês que são filhos, né, que são os meus discípulos, vocês têm uma ordenança, uma missão, ser sal e luz, a partir de uma identidade cristã, a partir de uma identidade de filho, servirmos ao Senhor. E aí, a partir dessa ordenança, e essa ordenança, ela, como eu mencionei, né, que eu gostaria que os irmãos pensassem em cada um individualmente mesmo, não pensar só na igreja, que é muito fácil a gente olhar para a igreja deve ser luz, né, e esquecer que nós temos a nossa missão enquanto indivíduo. E aí, irmãos, como eu mencionei, Jesus coloca aqui, né, em outra tradução, na Almeida atualizada, né, vós sois. E aí, quando o Senhor coloca, né, como, não é como algo condicional, né, mas revela que nós temos que ser, e se nós não estamos sendo sal e luz no mundo, alguma coisa de errado está acontecendo conosco. Se a igreja ela não está sendo capaz de ser sal e de ser luz, há algo errado acontecendo conosco. E aí a gente vê, né, que para ser sal e luz, o primeiro ponto que a gente tem que falar é dessa natureza incondicional. Independe, né, da minha vontade de querer ou não.
A nossa natureza, ela tem que nos levar a ser sal e luz. E aí a gente vê aqui um paradoxo inicial, porque no versículo 11, fala assim, no versículo 11, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Então, a gente vê aqui que a última bem-aventurança é que nós seremos perseguidos por causa da justiça, por causa do reino dos céus que nos pertence. Então, aí parece contraditório, né? Jesus encerra ali, né, nas bem-aventuranças, que nós seremos perseguidos, que falarão mentiras sobre nós, que o mundo nos odiará e perseguirá a igreja, perseguirá cada um dos discípulos de Jesus, e ainda assim o Senhor nos ordena a ser luz e sal deste mundo, né? Para a gente, na nossa natureza humana, parece algo contraditório. Como assim, né? Eu vou salgar, eu vou iluminar aquele que me persegue, aquele que levanta calúnia, aquele que vai me perseguir, mas a gente vê, né, assim, existe uma sequência lógica, né, em tudo aquilo que foi escrito na Bíblia, tudo aquilo que foi escrito naquela ordem tem um propósito. Então, a gente sendo perseguido, nós somos chamados a ser sal e luz nesse mundo de perseguição e de sofrimento. Então, assim, por mais que pareça estranho, o Senhor, Ele nos chama, onde quer que nós estávamos antes, e nós somos chamados, somos alcançados pela graça de Deus, e devemos permanecer nesse mesmo lugar onde nós estávamos quando fomos chamados. E aí, por isso é tão importante a gente proteger a nossa identidade, porque independente das circunstâncias, nós somos chamados, né, para essa missão, e nós devemos manter essa natureza de sermos filhos de Deus, incondicionalmente ao que possa nos acontecer. E aí a gente vê em João 17, versículo 15 ao 18, que Jesus fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são desse mundo, como também eu não sou. Consagro-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Então, irmãos, a gente vê que aqui Jesus está fazendo uma oração, né, por nós, e que Jesus poderia ter nos chamado para o teu reino, nos alcançado com a tua graça, com a salvação do Senhor, e poderia ter nos resgatado e nos levado para o reino dele, direto, né? Se o Senhor quisesse, ele poderia fazer isso. Mas ele definiu e assim ele escolheu que nós permanecêssemos nos mesmos lugares. Isso quer dizer, na mesma família, e muitas vezes dentro das nossas famílias, nós sofremos zombarias, nós sofremos críticas, como é difícil demonstrarmos a nossa identidade dentro da nossa família. Permanecermos nos mesmos trabalhos, né, com as mesmas pessoas que conheciam a nossa velha natureza e que agora tem que ver essa nova natureza, essa nova identidade. Os nossos vizinhos, nas universidades. Então, onde quer que o Senhor nos chamou, é o local onde nós devemos permanecer. Né? Então, a gente vê aqui que o Senhor fala, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós vamos passar por muita dificuldade, por muita maldade deste mundo, mas o Senhor coloca, né? Santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Por isso que é tão importante aqui, quando a gente fala de sal e de luz, a gente pensarmos em identidade. A nossa identidade. Eu gostaria de convidar os irmãos a refletir sobre essa identidade firmada em Jesus, firmado no caráter. Se a gente é cidadão de um reino, nós temos que nos submeter às leis e ordenanças desse reino. Não nos é facultado escolher, né, cumprir as leis brasileiras. Nós somos obrigados a cumprir as leis brasileiras, porque nós somos cidadãos brasileiros. Então, o Senhor coloca aqui, né, santifica-os na
tua verdade. Então, cada dia nós temos que viver mais os ensinamentos da palavra para sermos santificados, para continuar no mundo onde nós somos chamados. E o Senhor nos livrando desse mal. E aí, irmãos, eu gostaria, né, de fazer uma pergunta, né? Por que que Deus não nos levou de imediato para o seu reino? O Senhor podia ter vindo aqui e resgatado a gente de uma vez por todas, né? Nos levado direto para o seu reino. A gente vê aqui que Deus, ele nos salva para permanecermos nos mesmos lugares, como nós vimos aqui em João 17, 15, 18. Então, o que que a gente aprende aqui, né? Que a nossa jornada cristã, ela continua nos mesmos relacionamentos de outrora. Contudo, nós não somos mais deste mundo caído, que jaz no maligno e que certamente nos perseguirá, porque o mundo não aceita a luz. É algo também aqui, né, como nós falamos, parece um paradoxo, né, parece algo contraditório. O mundo deseja a luz de Jesus, o mundo deseja a luz que nós apresentamos, mas o mundo odeia da mesma forma essa luz, né? Da mesma forma que ele ama essa luz, que ele quer, que ele anseia por essa luz, até mesmo sem saber que ele precisa dessa luz, algo falta na vida dele, mas quando essa luz é revelada, muitas vezes ele a rejeita. Acho que alguém manifestou aí para falar. Mais ou menos para outra perspectiva de resposta dessa pergunta, né, pastor do Ruto. Porque Deus nos levou imediatamente para o seu reino. Eu entendo que uma das questões e um dos propósitos de Deus é restaurar, né, as coisas. Ou seja, Deus criou o mundo perfeito, o pecado entrou, bagunçou tudo, e Ele quer restaurar isso. Só que Ele escolhe a igreja como esse agente de restauração. Né? É por onde, é através de quem Ele vai fazer esse mundo ser todo restaurado, né? Vai restituir todas as coisas através da igreja. Então a gente tem que entender que isso é a nossa função, né? É através das nossas vidas que o Senhor espera fazer tudo isso. Na verdade, é através das que Ele vai fazer, porque os planos de Deus não são frustrados. Só que eu sei que na vida de alguns não vai acontecer. E na vida de outros, que estão se entregando, que conhecem, que amam o seu Senhor, acredito que vão realizar. Né? Vai ser através da igreja que o Senhor vai fazer tudo. Deus passa essa comissão para Israel lá atrás. Né? Lá em Abraão, através de vocês, a família de Abraão, serão benditos todas as famílias da terra. Você vê pelos profetas no Antigo Testamento falando que Israel seria luz para as nações, e chega um momento que passa para a igreja, né? Depois de Jesus. Eu sei que isso vai voltar também, né? Eu sei que o Senhor não tem uma coisa só com os gentios, tem que Israel também, mas isso é outro papo da história. Mas eu sei que nós, como filhos de Deus, temos essa missão, né? De ser instrumento de Deus para restituir as coisas. Mais alguém gostaria de manifestar? Então, vamos seguir. Então, irmãos, a nossa permanência, né, no mundo, como o Diego também colocou aí, tem um propósito, né, um propósito divino. Nós estamos, né, no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, a gente vê aqui, né, primeira coisa, o primeiro item que a gente coloca aqui, natureza, não tirados do mundo. Então, Deus nos salvou, mas Ele quer que nós permanecemos nos mesmos lugares. E aí, quando a gente pensa, né, nesses mesmos lugares, nos mesmos relacionamentos, no mesmo mundo que jaz no maligno e que certamente vai nos perseguir, porque o mundo não aceita a luz. E aí a gente coloca não no mundo. Por quê? O Senhor fala, né? A gente está no mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. E esse mundo, ele é utilizado como instrumento do Senhor para nos transformar, para aperfeiçoar a nossa identidade.
Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, por que eu estou passando tanta luta, tanta coisa? Porque Deus usa essas situações de perseguição do mundo para transformar cada um no seu próprio ser, cada um no seu individual, no seu interior, e também para transformar a sociedade, para transformar o mundo. Então, Deus tem um propósito em tudo, né? O propósito, Deus é tão perfeito que nós somos chamados para ser sal, enquanto nós somos transformados, enquanto nós somos temos o nosso caráter aperfeiçoado em Cristo, porque a gente tem sempre aquela, ainda temos, né, a natureza humana caída, que reflete lá o pecado original. E nós estamos constantemente nessa luta, nesse processo de transformação para sermos sal e luz nesse mundo. Então, é constante, né? Nós somos transformados e vamos refletindo e vamos sendo o sal nesse mundo e para uma missão. Qual que é essa missão? A partir dessa nova identidade, termos novas atitudes e vivermos de forma prática, conforme os ordenamentos de Jesus, conforme as bem-aventuranças apresentadas no Sermão do Monte. Então, Deus não nos tirou desse mundo imediato, porque Ele nos envia, Ele nos comissiona, nós temos uma missão enquanto igreja, nós somos santificados do nosso pecado neste mundo, no meio dessas dificuldades, e nós crescemos neste lugar para o cumprimento dessa ordenança. E nós, irmãos, só podemos salgar o mundo se nós não formos mais deste mundo. E Cristo nos ordena que nós não vos assemelheis a este mundo, porque este mundo, né, está caído, não tem nada de bom, senão a ação e a misericórdia de Deus em nós e na igreja. Então, Jesus fala primeiro, né, dessa perseguição do mundo, e depois ele fala do sal e da luz. Existe essa sequência dos versículos, né, e foi um ponto que eu, né, pensei e refleti bastante sobre essa questão. E aí, ouvindo uma exposição do tema, né, sobre 5, do pastor Augusto Nicodemos, né, ele coloca assim, né, que se Deus arrolar testemunhas contra nós, né, como pessoas dos nossos colegas de trabalho, como os nossos vizinhos, os nossos familiares não crentes, né, as pessoas que estão ao nosso redor e que não conhecem Jesus, o que essas pessoas testemunhariam sobre o nosso padrão, sobre o caráter da nossa vida, né? Será que nós realmente estamos sendo, né, humildes? Será que nós estamos demonstrando às pessoas esse nosso caráter a ponto das pessoas quererem ter fome e sede da justiça de Deus? Será que nós estamos sendo, de fato, misericordiosos e tratando as pessoas, né, com misericórdia? Será que nós temos, de fato, um coração puro para que as pessoas vejam a Deus por meio do nosso coração, das nossas atitudes? Nós estamos promovendo a paz, e estamos, né, agindo como filhos de Deus, demonstrando essa paz? Será que nós realmente estamos sendo perseguidos pela justiça de Deus ou pelas nossas práticas erradas, incorretas? Então, irmãos, assim, quando a gente fala, né, sal e luz, todo mundo já ouviu várias vezes sobre essa passagem, mas, assim, Deus nos chama nesse momento a refletir, né, sobre esse caráter, sobre esse padrão do reino dos céus, se nós realmente estamos cumprindo essa missão como discípulos de Jesus, né? E aí, hoje a gente, né, pensa e olha para as lutas, para as dificuldades, não como estamos sendo perseguidos simplesmente, e os que serão perseguidos receberão o reino dos céus. Não, mas a gente olhar para as lutas como um meio dessa santificação. Estamos sendo purificados, estamos sendo santificados por meio dessas lutas e por meio dessas perseguições. Então, que a gente possa olhar, né,
é muito fácil a gente falar quando a gente está fora de uma luta no momento, mas quando a gente está passando por tanta dificuldade, muitas vezes a gente questiona, né, Deus, por quê? Por que que eu estou passando por isso? Por que que fulano fez isso, sendo que eu ofereci tantas coisas boas, né, a ela, eu fui fiel, eu fui amiga, eu acolhi quando a pessoa precisou, e por que que eu estou ouvindo tantas mentiras ao meu respeito? Por que que essa pessoa está fazendo isso, né? Mas o Senhor usa essas lutas, o Senhor usa essa perseguição para sermos, né, transformados e nessa transformação nós cumprirmos a missão, o propósito divino de Deus de levar o evangelho e alcançar a vida de tantas pessoas. Então, irmãos, a gente vê aqui, né, que Jesus usa duas metáforas nesses 4 versículos, sal e luz. E aí a gente pensando, né, sobre essas metáforas, a gente vê que são metáforas que expõem extremamente, são metáforas que nos faz pensar profundamente, né? São metáforas profundas e que trazem oposição. São metáforas que trazem oposição ao mundo, né? Luz no meio da escuridão, sal no meio de algo sem sabor. Então, sal diz muito da nossa identidade, de uma transformação interior do cristão, para além desse padrão do mundo, indicando o sal como uma função da igreja no mundo. A luz, ela diz muito da nossa relação do homem com o mundo, da nossa missão enquanto igreja de Cristo. E aí, qual que é a função do sal? Então, a gente vê aqui, né, o que Jesus propõe sobre essa função do sal. Quando a gente pensa no sal, a primeira coisa que vem na nossa mente, né, realçar sabores. E em Jó 6,6 diz assim, as pessoas não se queixam quando faltam sal na comida, né? É horrível você comer uma comida, ela pode estar bonita, você pode olhar e ver assim, nossa, que prato bonito, mas quando você vai comer e não tem sabor naquela comida, né? Não tem prazer algum ali, logo você perde o interesse por aquela comida, por aquele prato. Em Marcos 9,50 diz assim, o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vós as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Além disso, o sal também, quando a gente pensa, o sal é como um conservante. O cloreto, né, o cloreto de sódio, ele é muito utilizado até hoje como um conservante, que serve para preservação dos alimentos, como se fosse um remédio que mata as bactérias. E aí, em Ezequiel 16,4, fala assim, no dia em que você nasceu, ninguém cortou o seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Então, a gente vê aqui, né, falando também dessa utilização do sal como preservação, como um remédio ali para matar, né, uma proliferação de bactérias. E a gente vê também o sal como antisséptico, né, nessa questão aí de matar aí as bactérias, de não deixar proliferar micro-organismos. Então, quando a gente pensa no sal, a gente pensa primeiro nessas três funções. Realçar sabores, como antisséptico, e como conservante. Mas na Bíblia, a gente tem também outras funções, outras aplicações do sal, como purificação das ofertas, como para efetuar alianças. Inclusive, eu ouvi em algumas mensagens, algumas passagens, falando do sal como pagamento. As pessoas recebiam, naquela época, o sal ele tinha um valor, era um produto, né, com um valor tão grande que as pessoas recebiam com sal. Era feito pagamento
serviços prestados com o sal. Em Levíticos 2, 13, Levíticos 2 fala de como deveriam ser apresentadas as ofertas no templo. E aí, em 2:13, fala assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. Em Números 18, 19, diz assim: sim, eu dou a você todas essas ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor. São para você e para seus filhos e filhas, para serem consumidos como sua porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você, e também se aplica aos seus descendentes. Então, a gente vê, né, essa utilização do sal como purificação, como efetuar alianças. Então, quando a gente fala aqui, né, no Levíticos 2, que ensina sobre como essas ofertas deveriam ser apresentadas ao Senhor, a gente vê que o sal aqui, né, ele também é apresentado no capítulo com outros significados, né, além da preservação e conservação daquelas ofertas, mas para purificação também, e como um compromisso, demonstrando também gratidão e justiça, e nos mostrando aqui da importância desse relacionamento saudável e dedicado ao Senhor. Então, quando eu vi essa parte aqui de Ezequiel 16:4, né, que fala do uso do sal para preservação e como remédio que mata as bactérias, eu falo assim, como que a Bíblia é tão perfeita, né? Tudo que a gente precisa de informação, a gente acha a resposta, tudo a gente identifica. Então, o sal que a gente usa, né, há milhares e milhares de anos, a gente vê essas várias aplicações na Bíblia, na palavra do Senhor. E nos chamando a atenção, né? Se nós temos que ser sal neste mundo, sal na terra, nós devemos pensar, né, nessas funções, preservação dos alimentos, de purificação, de efetuar aliança, buscando esse relacionamento saudável da nossa identidade com o Senhor e dedicando ao Senhor as nossas vidas como sal, cumprindo essa missão e esse propósito de Deus que nós somos chamados como uma ordenança. E aí o cristão como sal. Então, como nós falamos, o sal, ele tem uma ação de preservação, de matar bactérias, e aí muitas vezes esse sal, ele tem que ser esfregado, né, sobre os alimentos, para ter o seu efeito. Então, a gente vê muito aqui o sal, quando Jesus utiliza, com essa influência interna no indivíduo. Então, como eu mencionei, fala muito da nossa identidade. E fala dessa identidade, dessa transformação interior. Então, diz desse padrão que nós devemos seguir, desse padrão cristão, de termos essa identidade de Cristo para além do padrão do mundo. O cristão como sal, ele deve combater a corrupção. Os verdadeiros cristãos, né, eles devem estar constantemente combatendo essa corrupção moral e espiritual da sociedade. Quando a gente pensa na degradação dos alimentos, nós pensamos aqui na degradação da sociedade. A sociedade, ela está corrompida, essa sociedade que vive segundo os princípios da própria carne, do mal, da vontade, do próprio ego, e aí o cristão, ele tem esse papel, né, e ao longo dos anos a gente vê que muitos dos princípios cristãos foram transformando a sociedade. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na escravidão, né? Era normal os negros serem escravizados e eles eram vistos como seres inferiores perante o branco,
perante aquela sociedade branca. E quando a gente vai estudar a história da escravatura, da liberação dos escravos, a gente vê que as pessoas que lutaram utilizavam os princípios bíblicos, né, demonstrando que todos são iguais, que não existia diferenciação entre o branco e o negro. Então, a igreja, ela tem esse papel, né, de combater essa corrupção. E muitas vezes a gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente vê assim, como que as pessoas são ruins, como as pessoas são capazes de praticar tantos atos abomináveis, mas a gente vê que, imagine se hoje não tivesse a igreja. Se Deus tirasse completamente a sua igreja, o Espírito Santo do mundo, como que seria essa sociedade caída e que jaz no maligno? Então, a igreja, o indivíduo, ele tem... antes de eu passar, então, eu vou abrir. Alguém quer manifestar? Nós só continuamos essa questão, né, dessa combate à corrupção. Então, só para reforçar, tem vários exemplos. Né? Se você for olhar, não só da questão da escravidão, mas da questão do ensino. Né? Tipo assim, as primeiras escolas públicas, tudo que foi relacionado ao ensino, veio de pessoas que entenderam que precisavam ensinar as pessoas a ler, por exemplo, para poder ter acesso à palavra. Então, isso nasceu das primeiras escolas públicas, foi da Reforma Protestante, foi naquela, não sei se foi Calvino, foi naquela região. Como é que é, né? Tá falando aqui dos puritanos ensinando as mulheres, e o próprio Jesus, gente. É porque, na verdade, a gente faz a leitura da Bíblia muito com a nossa visão de hoje, 2025, correto? Mas, se você for olhar lá para trás, e um rabino ter mulheres sendo ensinadas, era um escândalo. Mulher não era ensinada naquela época. E Jesus tinha discípulos que andavam com ele. Jesus honrou as mulheres, as primeiras pessoas a presenciarem a ressurreição com mulheres. Então, é porque hoje a gente está numa visão de 2025 com mulheres empoderadas e aquela coisa, está até extrapolando para um lado negativo. Né? Mas naquela época elas eram extremamente subjugadas. A gente vê o cristão acabando com essa corrupção, o Cristo acabando com essa corrupção. Né? O Greenpeace, que cuida do meio ambiente, sabendo que inicialmente era uma instituição cristã. As grandes faculdades do mundo, a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, financiada pela igreja. Então hoje as pessoas falam toda dissociação entre ciência e religião. Mas quem financiou a ciência? O início da ciência foi a igreja. Então a gente vê a igreja como esse instrumento que não deixa muito ser corrompido. Então, como é que as coisas não ficam pior? Quando a igreja age. Então, se a coisa está apodrecendo, é porque a igreja está perdendo o seu poder de influência. Então, uma cara aqui, né? Amém, gente? Só para dar uma ideia disso que eu acho muito importante. Você, como de Deus, vai acabar com a corrupção, gente. Não só a corrupção, é tudo que é errado. Tudo que é errado, a gente não dá conta mesmo. Sabe? Esse é o papel do cristão, ele não se acomodar com os erros. Porque a gente, igual a gente falou outra vez, a gente é muito cheio da nossa justiça própria. Como o meu está sendo afetado, o meu interesse, aí eu brigo. Eu vou para cima, eu não sei o quê. Agora, quando tem o interesse dos outros, quando tem justiça com os outros, e que não tem nada a ver comigo, porque às vezes, aí eu não quero mexer. Né? Eles falam dos maiores expoentes da luta dos escravos do mundo, também foi um pastor, até falava do filme que tem o nome dele, agora eu esqueci, porque perdi aquele nome dele. Mas tem muita coisa. Também. Mais alguém quer falar sobre esse tema? Então, Caroline vai falar. De forma. E falando sobre ser salvo, nós precisamos compreender e vivenciar isso no nosso dia a dia, porque nós vivemos hoje um mundo em que, muitas vezes, ao invés do cristão influenciar as pessoas, o cristão é influenciado. São modinhas, são coisas que estão normalizadas. Nós já falamos isso aqui há muito tempo. Hoje em dia, o passaporte do inverno não tem nada a ver. Tudo pode, tudo pode. Se você fala que algo que todo mundo normaliza está errado, você é que é uma pessoa que está fora da realidade. Você tem nada a ver com o que você está falando.
Então, nós, como cristãos, a gente tem que sempre lembrar que a gente é sal e luz e definitivamente fazer essa diferença. Porque se a gente caminha como todo o resto, não tem luz nenhuma, não tem sal nenhum. Está insípido, não faz diferença. Nós estamos ali misturados com tudo que o mundo faz. Então, nós precisamos viver diferente. E como é que a gente vive diferente? Não nos relacionando com nenhuma pessoa do mundo, não, muito pelo contrário. Nos relacionando com essas pessoas e mostrando que esse é um cristão de verdade. É no meu trabalho, é na minha faculdade, é não me deixando levar pelas coisas que todo mundo acha normal, só para não ficar com a minha imagem derregrida na frente daquelas pessoas, que eu não posso me diminuir na frente das pessoas. Muito pelo contrário. Se for necessário que você se diminua para que Cristo apareça, é isso que você tem que fazer. Então, nós vivemos em um tempo em que a influência é aquilo que mais pega sobre o cristianismo. Tem que cristianizar cristãos. As pessoas não querem viver o evangelho de renúncia e sacrifício, de ser salvo. Porque para você ser salvo, você vai ter que renunciar a muitas coisas que antes você fazia, que você achava normal. A partir de agora, se você realmente quer fazer a diferença e ser luz, você vai ter que mudar. Ainda que isso doa e ainda que pareça radical, porque muitas vezes a gente é chamado de radical. Nossa, mas isso não tem nada a ver. O passaporte do inferno é esse. Continue andando a passos largos do inferno e sendo pé de tropeço. Se você não for salvo, gente, o diabo não desperdiça mão de obra. Se você não está trabalhando para Deus, você já sabe para quem você está trabalhando. Não há meio termo, e é isso aí. Bom dia. Pastor Geraldo, nós falamos aqui sobre sal. Se nós entendemos a importância do sal, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de sal. Mas na nossa cultura, não existe uma coisa tão barata quanto o sal. A importância dele, mas o valor dele não é um valor que todos valorizam. Um quilo de sal é R$1 e um quilo de sal, mas o que um quilo de sal pode fazer, ele faz uma diferença tão grande. Assim, e se nós olharmos o sal, no churrasco, tem que ter o sal. É o mais barato, mas é ele que dá o sabor. Né? E nós agora olhando assim, nós como cristãos, ser sal da terra, muitas vezes para o mundo nós não temos muitos valores, mas é onde que nós fazemos a diferença. É onde que nós possamos trazer o sabor, trazer a alegria de poder desfrutar daquilo. Por isso que lá em Tito diz assim o seguinte, 2,7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tendo indignidade nenhuma de dizer a vosso respeito. É o que nós somos. Às vezes o mundo não valoriza o que nós somos, mas a importância da comunidade cristã, nós como crente na nossa sociedade, é que traz o sabor. Eu falo porque ontem mesmo eu estava participando de foi numa associação onde tinha umas 60 pessoas, né? E só tinha eu e uma pessoa lá cristã lá. E eles falando uma série de coisas nessa reunião, aí era a primeira vez que eu estava indo. O Espírito Santo falou comigo assim, fala alguma coisa, né? Fala alguma coisa. Mas eu não vou falar, porque eu não estou aqui como pastor, mas estou aqui como um representante. Eu preciso conhecer essas pessoas, que você vai chegar já, peraí, isso está errado, isso está errado, está errado. Eles vão falar, agora ele já passou da conta, tornou insípido. Eu não vou cair na graça. Então, por exemplo, estou aqui para conhecer, vamos poder participar, eu quero contribuir. Aí eles me receberam de braço aberto, né? E falaram comigo, é muito bom que você está aqui, nós conversamos lá, muitas pessoas. Então, eu falei assim, não era o momento. Né? E eu procuro sentir assim, eu poderia falar
Mas eu falei, primeiro eu vou ganhar a confiança deles, vou poder estar com eles, para poder eles verem, para me tornar um padrão para eles. Então eu vejo assim, que o sal é isso, é onde tem, às vezes tem a corrupção, a gente entra com sabor, né? De amor, de concordância, de pacificação, de reverência, de poder, de respeito. Né? Então, eu vejo isso, nós como cristãos, às vezes o mundo não valoriza, mas o valor é imensurável que nós podemos fazer na nossa sociedade. Então, vamos continuar. Pastor Geraldo adiantou muita coisa, viu, pastor, que a gente vai falar na frente. Bom que todo mundo já colaborou aí. Então, irmãos, no combate à corrupção, né, a gente falou item 2, e o terceiro, a igreja, o sal, nós cristãos, devemos inibir a decadência desse mundo, desenfreado do mundo, né, como Carol também falou um pouco, tornando o mundo habitável e suportável, evitando a autodestruição. Então, assim, o sal, ele só tem valor se ele tiver sabor. Ele só é valorizado se ele produzir sabor, se ele realçar o sabor. Mas se ele não tiver essa função, ele não é útil, então ele vai ser descartado. Então, a igreja, ela é extremamente importante, né, para o mundo, para transformar de forma que evite essa autodestruição aí pelo mal, pelo pecado. Outro item, a ação secreta. O sal, ela tem uma ação preservativa no alimento, da mesma forma o cristão, ele age, ele é transformado no seu interior, ele age ali transformando, mesmo muitas vezes as pessoas não vendo ali a influência da igreja, mas nós, nos nossos relacionamentos, nós devemos agir, né, ter essa ação aí, influenciando as pessoas, demonstrando o sabor da palavra de Deus às pessoas, e é igual um alimento, né, pensando no alimento, quando a gente vê uma comida, a gente não sabe se aquela comida ela foi temperada com sal ou não, mas quando você come esse alimento, você consegue facilmente distinguir, você consegue facilmente sentir. Então, assim deve ser a presença da igreja, né? Muitas vezes, a ação dos cidadãos do reino no mundo, ela parece quase invisível, mas se Deus tirasse a ação da igreja, né? Se Deus tirasse a presença da igreja, o mundo seria muito mais perverso, depravado, e o mundo estaria aí ímpio, né? Totalmente caindo, indo para o inferno. Então, a gente vê que a igreja, ela tem essa ação secreta, mas ela é vista, ela é sentida, né? As pessoas conseguem facilmente perceber. O sal também, o cristão, ele deve ser útil e presente, né? O sal, ele precisa ser esfregado na carne. Ele não pode ficar parado dentro do saleiro ou nas prateleiras dos supermercados. E aí há de chamar a atenção que qual o local das prateleiras o sal fica? O sal sempre fica nas últimas prateleiras, né? E nenhum local de destaque, como o pastor Geraldo falou aí, o valor do sal, né? Ele é muito barato, ninguém importa tanto, ninguém pesquisa, perguntar aqui quanto que é o quilo do sal. Ninguém sabe o valor do quilo do sal, né? Mas o sal, ele é útil, né? Ele é importante. É impossível a gente consumir alimentos sem ter o sabor do sal. E então ele precisa estar presente para salgar, para temperar, assim como os membros da igreja. E na época de Jesus, aqueles membros do poder eclesiástico, eles não estavam salgando, eles não estavam temperando, eles não estavam transformando e abençoando a vida das pessoas, impedindo que as pessoas, né, fugissem e issem para o caminho errado. Pelo contrário, né, muitas vezes eles estavam levando essas pessoas pelo caminho errado. Então, a igreja, ela deve estar presente no mundo,
E aí, quando a gente fala da igreja estar presente, quando a gente fala do cristão enquanto indivíduo estar presente, não é dentro das paredes das nossas casas, entre muros das residências ou da igreja. Nós só vamos conseguir influenciar as pessoas, influenciar esse mundo, ser o sal, com a ação proposta que Jesus coloca, se nós estivermos presentes no mundo, não de forma isolada, né, dentro de um saleiro ou numa prateleira. Mas a gente precisa estar presente em todos os ambientes. E aí a gente pensa em todos os setores da economia, em todos os níveis, nível mais baixo ao nível mais elevado aí da sociedade, nas diversas áreas da sociedade para frear essa corrida, esse caminho de autodestruição, do freio moral da sociedade. Então, irmãos, nós somos chamados, enquanto sal, para sermos influenciadores do mundo. Carol falou um pouquinho exatamente isso. Nós somos chamados para ser influenciadores. E quando a gente olha para a igreja, para os primeiros irmãos, né, da igreja, até os dias de hoje, a gente vê que a igreja teve esse papel de influenciar as músicas, né? Diversos cantores que fizeram sucessos, eles iniciaram na música cristã, na música gospel. A gente vê a igreja influenciando nas artes, nas pinturas, na literatura. O sistema universitário, ele foi constituído a partir da igreja, né? As grandes universidades aí reconhecidas no mundo, elas foram criadas, formadas pela igreja. A gente vê as ações beneficentes que foram desenvolvidas no Ocidente, ações sociais, elas tiveram início dentro da igreja. O estabelecimento da mulher e da criança, a valorização da mulher e da criança, também baseada nos princípios bíblicos. E como eu já falei, os princípios bíblicos para vencer a escravatura. Então, a gente vê que nós somos chamados, e muitas vezes a gente pensa, a igreja tem esse papel. Nós, dentro dos locais onde nós fomos chamados, nós temos essa missão. Nós temos esse papel. É nossa responsabilidade sermos influenciadores do mundo. Outra ação que a gente coloca aqui, né, baseado nos 4 versículos, é do sal como condimento, como sabor. Uma comida sem sabor, ela é desagradável, né? Ninguém quer comer algo sem sabor. Então, se o mundo fosse deixado sem a presença de Deus, ele perderia o sabor, ele perderia a alegria, como o pastor Geraldo falou, ele perderia o significado. Então, a presença da igreja, ela tem que dar sabor ao mundo, né? O mundo precisa ter o sabor da presença de Jesus, e nós somos chamados para levar essa presença de Jesus. O pecado, ele é destrutivo, né? É como se fossem essas bactérias que vêm para degradar o mundo, degradar a sociedade. O maligno enfraquece, adoece e tira o sabor da vida. A presença de Jesus, ela é transformadora. Ela liberta, ela salva e ela perdoa. Então, nós temos que ter esse papel de levar sabor, de realçar o sabor, de mostrar o sabor de Jesus ao mundo. Outro item aqui também E aí, quando a gente fala desse condimento e do sabor, é importante a gente pensar, né, na forma moderada de dar esse tempero. Porque uma comida salgada demais, ela é ruim, né? Ninguém consegue comer, né, um alimento salgado demais. Então, a influência da igreja, ela deve ser doce, ela deve ser moderada, na medida certa e agradável. E aí, quando o pastor Geraldo deu exemplo, né, de não chegar falando, o cuidado com a forma, o jeito de falar, de lidar com as pessoas. E muitas vezes a gente pensa também só dessa forma, né? Na forma de falar, na forma de chamar atenção para o pecado, de mostrar aquilo que está errado. Mas muitas vezes pelas exigências também que a igreja coloca, a gente pode agir de forma salgada demais. Aqueles fariseus, eles exigiam, eles colocavam tanto peso que as pessoas não conseguiam cumprir. E muitas pessoas acabam afastando do evangelho por pensar que aquilo é algo impossível de ser alcançado, de ser desenvolvido, né? É como se a gente pensasse, no meio de muitas pessoas que não conhecem o evangelho, você começar a orar em línguas, as pessoas não vão entender nada.
as pessoas vai ser totalmente incorreto, né, vamos dizer assim, imprudente realizar aquela manifestação no meio de pessoas ignorantes que não vão entender e que podem entender aquilo de uma forma equivocada. Da mesma forma, exigir de pessoas que não conhecem a Jesus que elas pratiquem as bem-aventuranças, que elas tenham a identidade de Cristo, que elas sigam o padrão do reino de Cristo, uma vez que elas não conhecem, que elas não tiveram ainda essa identidade de Deus, né, essa identidade de Jesus liberada dentro delas. Então, a igreja tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado de levar, de realçar o sabor, de levar esse tempero, mas sem o legalismo, né, de forma integrada, sem falso espiritualismo, com intolerância, apontando o dedo, oprimindo, no lugar de levar uma vida plena e abundante em Jesus. Então, a gente aprende aqui que o sal ela tem que ter equilíbrio, tem que ser na quantidade e na medida certa. E quando a gente fala de tempero, né, uma comida bem temperada, uma comida gostosa, muitas vezes ela provoca sede, vontade, né, de consumir mais, de ser mais temperada, de receber mais daquilo que está sendo apresentado a ela. Então, a igreja, ela precisa trazer, né? Ela precisa trazer que as pessoas desejam, que as pessoas tenham sede. Então, estamos nesse mundo caído, onde as pessoas muitas vezes não têm interesse pelas coisas do céu espirituais, mas a nossa vida plena em Cristo deve provocar essa sede no nosso bairro, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas de trabalho. Em Atos 2, a gente vê lá, né, Paulo relatando que os cristãos iam sendo acrescentados, que os salvos iam sendo acrescentados dia após dia, né? Então, com esse tempero, a gente consegue, né, ver a ação de Jesus, as pessoas vão tendo desejo, vão tendo apetite para conhecer mais daquilo que em nós é diferente, né, da nossa identidade. E aí, falando sobre o sal também, Jesus coloca aqui que é necessário manter a salinidade desse sal. O que seria essa salinidade? A eficácia do sal, ela é condicional, né? O sal, ele não tem validade. Se a gente pegar uma embalagem de sal, que vai ser sempre uma embalagem simples, porque é necessário, a gente não tem opção de não comprar o sal, a gente precisa do sal. Então, o sal, ele é um produto, né, que é necessário conservar essa salinidade, mesmo ele não tendo validade. Mas essa validade dele, essa eficácia do sal, ela é condicionada. Como assim que ela é condicionada? Ela é condicionada à pureza e à resistência desse produto, dessa substância química. Então, quando fala, né, do sal não perder, não se tornar insípido, quer dizer que ele precisa manter essa pureza e essa resistência. E o que quer dizer pureza e resistência? Se conservar puro e resistente aos ataques de outros agentes químicos. Se o sal, se o cloreto, né, de sódio, que é um cloreto, uma substância química estável, se ela for conservada em local adequado, ali fechada, longe de outros produtos químicos, ele vai durar, né, até você conseguir consumir ele todo. Mas se ele tiver contato com outros agentes químicos, ele pode se tornar contaminado. E é por essas impurezas, e aí está o perigo, né? Então, como manter-se puro? Não se misturar com aquilo que é incompatível com os princípios bíblicos. Nós falamos de identidade, de padrão do reino de Deus. Então, eu tenho que manter o contato diário, constante com os princípios bíblicos da nossa fé cristã, com os valores, com essa vida e prática, com essa ação que depende, né, de cada um de nós, para nos manter resistente aos ataques. Lembra que lá no versículo 11, Jesus fala que a gente vai ser perseguido pela maldade, né, porque o mundo rejeita a luz, o mundo rejeita o sal, rejeita a Cristo. Então, para a gente manter resistente, nós precisamos estar em contato e buscando sempre seguir o padrão do reino de Deus.
E aí, quando a gente fala de integridade, é manter-se íntegro, né? Puro, legítimo representante de Cristo Jesus, cumprindo essa missão, né? Não sendo corrompido, não aceitando hoje uma coisa aqui, outra coisa ali desse mundo, não assemelhando ao mundo caído, como Jesus fala, né? Não vos assemelheis. Se nós perdermos essa característica de pureza, nós seremos inútil. E aí o sal, quando ele é inútil, ele não serve nem para adubo. E o que Jesus coloca? Seremos pisados por homens. Se a igreja não for capaz de salgar o mundo, ela perde a sua função. Ela será pisada pelos homens, ela se tornará igual os homens do mundo caído. Então, quando a gente fala, né, do sal se tornar insípido e inútil, a gente não consegue muito entender isso, porque quando a gente fala do sal, porque a gente compra o sal já selecionado, o sal branco, puro, livre das impurezas. Mas nos dias de Jesus era muito diferente. O sal ele era retirado da região do Mar Morto e havia influência em alguns locais de muitos pântanos e lagoas que fazia com que esse sal tivesse contato com outras substâncias químicas, por exemplo, como o calcário. Então, o sal retirado nesses locais, ele adquiria um sabor alcalino que o tornava inútil. E esse sal inútil, ele se tornava insípido. E esse sal não poderia ser restaurado, porque essas substâncias estavam ali tão misturadas com as propriedades do sal que era impossível você restaurar aquele sal. Então, esse sal que não era adequado para o consumo, para a purificação das ofertas, para a utilização nos alimentos, no consumo, porque não tinha naquela época geladeira para conservar os alimentos, esse sal ele era utilizado na entrada do templo na época do frio do inverno, que gelo se formava e para evitar com que o local ficasse escorregadio. Então, esse sal que não servia para nada, ele era literalmente pisado na entrada do templo, né, para evitar que formasse ali camadas de gelo naquele local. Então, quando Jesus coloca isso, né, Jesus dá esse exemplo, porque o sal era utilizado para jogar no chão, Jesus está mostrando que aqueles religiosos naquela época, eles tinham misturado tanto com outras religiões, com outras doutrinas, tinham perdido a pureza, que eles tinham perdido o sabor e eles não serviam para mais nada, a não ser para ser lançados fora, como Mateus fala no capítulo 8, versículo 12. Então, aqui é o perigo que a gente vive hoje. Se nós perdermos, né, a nossa utilidade, nós podemos ser lançados fora e pisados. Nós podemos estar nos misturando tanto com o mundo que as pessoas não conseguem ver a diferença do nosso sabor. Né? As pessoas não conseguem nem ver sabor. Então, Jesus traz isso como um alerta, né, da religiosidade adúltera, né, da religiosidade perdida daquelas pessoas que não serviam para nada. Então, muitas vezes a gente tem visto, né, Carol também trouxe exemplo disso, que as pessoas têm perdido essa função. Né? Muitos cristãos hoje estão aí perdidos, estão misturados de forma as partículas estão tão juntadas com o mundo que não é possível restaurar e que perdem seu sabor. Então, nas palavras de Jesus aqui, nós só temos duas opções, irmãos. Ou a gente é o sal da terra, ou a gente é um sal insípido e não serve para nada, e vai ser pisado e jogado fora. E aí a gente entra aqui na segunda metáfora. E essa segunda metáfora fala sobre a luz do mundo. E quando a gente fala da luz do mundo, a gente fala da influência dessa luz no mundo. A luz, ela tem uma influência externa. Ela não pode não ser vista, né, como está aqui também registrado em Mateus. A luz, ela guia o caminho, ela diverte dos perigos. É como se a gente imaginasse uma estrada à noite. Imagine você dirigindo, conduzindo um carro sem iluminação, né, das estrelas, da lua, do farol, né? Facilmente a gente cairia no buraco, facilmente a gente sairia da estrada, porque a gente não conseguiria ver o caminho. Então, como seria a nossa vida sem luz? Insuportável, né, viver sem luz.
E aí, quando a gente vai olhar para a criação do mundo, a gente vê que a primeira coisa que Deus criou foi a luz, a existência, né? O vazio obscuro foi invadido pela luz. E por meio da luz, Deus criou, né? Criou todas as coisas. Então, a gente vê que a luz, ela tem vários significados na Bíblia, e aí a gente vê que a luz, ela apresenta a revelação de Deus na glória de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 4. Em Efésios 1, 17 e 18, a gente vê a luz colocado como o coração iluminado para o conhecimento da esperança da gloriosa herança de Deus. Em Efésios 5, a gente vê apresentando filhos da luz, produz frutos da luz, que é bom, justo e verdadeiro. Em João 5, em João 1, 5, em João 18, 1, 18, fala que Jesus é a luz e que Jesus revela o Pai, né? Então, a gente vê que o significado bíblico da luz, conhecimento de Deus. E a gente vê aqui também, né, que em Atos 13, 14, a luz aos gentios para revelação, para a salvação, do propósito da luz ser vista, né, de trazer a verdadeira felicidade, porque essa luz traz o amor que aperfeiçoa, e quem anda em amor pratica todos os princípios que Jesus ensinou. A gente vê a luz apresentando aqui a bondade, né, a bondade de Deus em nos salvar, em nos alcançar. Em Salmos também 36 e no Salmo 97, a luz como fonte de vida, que não tenhamos medo, né? A luz brilha sobre o justo e a alegria do coração íntegro. Então, a gente vê vários significados, né, da Bíblia trazendo acerca da luz. E aí a gente vê aqui, né, eu vou correr um pouquinho para a gente tentar finalizar, a gente vê aqui, então, vários significados da luz na Bíblia, várias aplicações diversas da luz na Bíblia. E aí a gente vê que, de uma forma geral, ela apresenta o conhecimento de Deus, a verdadeira felicidade, como nós falamos. E a luz, ela declara que Deus é luz. A Bíblia declara que Deus é luz, né? Em 1 João 1,5 coloca isso. Deus é a luz e Cristo é a luz. Cristo é a luz que revela Deus. Então, Cristo é a manifestação plena dessa luz, conforme Paulo registra em Atos. Por isso, o próprio Jesus também se apresenta dizendo, né? Eu sou a luz do mundo, em João 8, 12. Então, irmãos, a gente vê que a luz de Deus é manifestada em Cristo, e ela é manifestada em Cristo para instrumento, né, de salvação. E a gente vê que nós somos chamados também para representar essa luz enquanto igreja. Então, a luz de Deus é manifestada em Cristo, e a luz de Cristo é refletida em nós, tanto como igreja, como indivíduo, e daí vem a declaração de Jesus, vós sois a luz do mundo. Mais uma vez, uma ordenança, não nos é facultado ser luz. Jesus nos fala, vós sois a luz do mundo. Isso significa que nós devemos refletir essa luz, para sermos instrumentos de Deus na salvação do mundo caído. E aí a gente vê que a igreja, a própria vida, a existência da igreja, ela é a principal mensagem, né? Então, muitas vezes a gente pensa nas atitudes da igreja, mas a existência, a igreja em si, se ela é uma igreja que reflete a Cristo, que revela a Deus, que apresenta Deus, essa igreja ela está alcançando o seu propósito da mensagem. A gente vê que se Jesus Cristo é a verdadeira luz, os cristãos vão refletir essa luz e essa mensagem vai ser alcançada, vai ser levada às pessoas. Então, Jesus ensina, né, que nós devemos levar, né, nessa missão. E aí, como eu mencionei, a luz, ela reflete essa função externa, essa missão da igreja. Então, a vida da igreja é a sua própria mensagem. Se tem vida, tem testemunho, e a mensagem do reino, ela é proclamada. Então, o mais importante é o exemplo. O exemplo que nós praticamos, o exemplo que a gente demonstra nos locais onde o Senhor nos chamou, na família, no trabalho, na sociedade, onde quer que nós estejamos, o mais importante é o nosso exemplo, é o nosso testemunho para refletir essa luz de Cristo.
E aí a gente vê aqui, né, alguns símbolos da luz. E aí a gente vê esses símbolos, né, falando que a luz representa a verdade, a luz representa a vida, a pureza, a direção e o alerta. Então, quando a gente pensa, né, nessa verdade, Jesus é a luz, Deus é a luz, mas e nós, enquanto discípulos de Jesus, nós estamos sendo luz para indicar a direção, nós estamos sendo luz para indicar o alerta, nós estamos sendo luz para indicar a pureza, a verdade e a vida às pessoas ao nosso redor. Então, esses símbolos da luz, eles têm que representar a verdade e o conhecimento de Deus. A pureza, a necessidade das pessoas serem purificados, serem limpos dos pecados, para que sejam remidos. Essa luz em nós, ela precisa mostrar vida. Não existe vida se não tem luz. Não existe vida pensando na forma biológica, química, do efeito da luz no mundo. Para existir vegetação, é necessário ter a luz do sol. Para existir vida física, humana, é necessário ter luz. A nossa luz está mostrando vida às pessoas. A nossa luz está mostrando o caminho que leva a Jesus. Nós estamos alertando as pessoas do perigo. E aí a gente pensa, né, que nesse slide, a luz não pode ser escondida. A luz brilhar é inevitável. Né? Quando Jesus fala isso, que a luz ela não pode ser escondida, é como se a gente pensasse, quando Jesus fala, né, vós sois a luz do mundo. E essa luz, ela precisa brilhar em nós diante dos homens. É impossível, é inevitável o cristão brilhar. O cristão, quando ele é verdadeiramente cristão, vive de acordo com o caráter e com os princípios de Deus, essa luz tem que brilhar. É como o exemplo que Jesus dá de uma cidade construída no alto de uma colina. Quando a gente está numa estrada e a gente está longe da cidade, a gente vê as luzes da cidade, a gente sabe, ali na frente tem um núcleo populacional, ali tem casas, ali tem luz. Então, é isso que Cristo nos chama, né, para a gente cumprir essa missão de brilhar. Então, quando Jesus fala que uma lâmpada acesa numa casa, essa lâmpada ela não pode ser escondida. Essa lâmpada dentro de uma casa, onde que ficam as lâmpadas? Né? No teto, num local alto para iluminar todo o ambiente. Essa é a função do cristão como luz no mundo, é brilhar, é ser luz diante dos homens para que todas as pessoas vejam as boas obras. E aí, quando a gente fala, né, que dessa função de iluminar do propósito, é para que as pessoas vejam as boas obras. E essas boas obras possam gerar honra e glória para Deus. E aí, quando a gente fala, né, aqui, sal e luz são coadjuvantes para a glória de Cristo. E aí, mais um alerta, né, que quando o sal, ele perde sua característica, ele é jogado fora. A luz também, da mesma forma, se a gente não tiver cuidado e começar a brilhar e achar que essa glória é nossa, a gente também pode estar caindo no mesmo erro de perder o sabor, né? Então, o verdadeiro cristão, ele não tem dificuldade de entender que ele precisa brilhar e que ele não pode não brilhar. E ele também não tem dificuldade de compreender que as finalidades das suas boas obras é trazer glória para Deus, não para si mesmo. Exemplo que nós podemos citar aqui de João Batista. O próprio Jesus fala que não existiu homem nascido de mulher que fosse como João. E João, o tempo todo, ele falava que ele não era luz, mas que ele tinha sido chamado para testificar da verdadeira luz. E ele fala que era necessário que Jesus crescesse e que a palavra de Jesus fosse pregada e que ele diminuísse. Então, João é um exemplo aqui de uma pessoa que sabia entender qual que era a finalidade das suas obras, era trazer glória para Deus. O sal e a luz, como metáforas colocadas aqui por Jesus, eles são essenciais nesse mundo caído, mas somos coadjuvantes. É como se a gente pensasse dois ambientes, que eu gostaria que os irmãos refletissem sobre isso nesse momento, né? O primeiro ambiente, a gente pensasse um restaurante 5 estrelas, né, Michelin,
um restaurante muito famoso. Quando a gente pensa num local que a gente gosta de comer, o que vem na nossa mente? É o sal rosa, por exemplo, né, do Himalaia, que está sendo utilizado, ou o sal marinho naquele preparo dos alimentos, ou o prato em si finalizado com a comida servida. Em um outro ambiente, né, pessoas que vão em museus de artes, essas pessoas que entram dentro dos museus, o que elas querem ver? Elas querem ver as obras de artes ou os pontos de LED que direcionam a luz para as telas. Então, irmãos, nós, enquanto sal e luz, somos coadjuvantes essenciais. O nosso tempero, a nossa identidade não deve chamar atenção para nós. A luz que brilha em nós deve apontar para Jesus. E aí a gente vê que até o próprio Jesus, né? Nós devemos seguir o exemplo dele em todo o tempo que ele estava ali manifestando a sua glória, que ele estava ali demonstrando Deus, revelando a Deus, ele mantinha a sua humildade. Ele despiu do seu poder de estar do lado de Deus para cumprir a sua missão que o Pai o havia dado. Né? E aí, cuidado com as nossas motivações, porque a glória não é nossa, a glória não é sua. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa motivação. Por que eu quero brilhar? Por que eu quero ser destaque dentro da minha igreja? Por que eu quero ser destaque no meu local de trabalho? Né? Cuidado com as nossas motivações, porque a nossa luz, a luz que brilha em nós não é nossa, a luz que brilha em nós, ela é de Deus, ela é de Jesus, que é refletida em nós pela nossa identidade de filhos de Cristo. E aí, cuidado com a timidez, com a vergonha. Muitas vezes, a gente deixa de brilhar, a gente deixa de realçar o sabor, de ser tempero, de ser sal, pela timidez, pela vergonha de levar, de expor a palavra de Jesus. Ou muitas vezes a gente fica esperando, Senhor, me dá a oportunidade certa, que alguém venha me pedir para ser sal, para eu ser luz. Não. Nós somos chamados o tempo todo nas pequenas ações, no nosso dia a dia. E aí eu faço a pergunta, né? Nós estamos cumprindo o nosso papel de brilhar? Nós estamos cumprindo o nosso papel de realçar o sabor, né? De sermos luz? Então, para a gente finalizar aqui, eu, né, trago aqui essas palavras aqui, né? Mantenha a identidade e propósito firmados em Jesus. O sal e a luz é chamado para ser contraste e oposição ao mundo. Nós somos chamados para fazer oposição a práticas do pecado, à maldade, do mal, né? E para isso é necessário a gente percorrer o caminho da purificação, que virá pela transformação, pelo agir, muitas vezes pelos obstáculos, pelas dificuldades que nós vamos enfrentar, porque seremos perseguidos. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em Moisés, né? Moisés, quando estava ali saindo do Egito, que Faraó vinha atrás dele com um exército para matar todos os hebreus, né? O mar não foi um obstáculo para um caminho novo, para algo novo na vida de Moisés e daquele povo. O mar não definiu Moisés e aquele povo. Assim como o mundo caído hoje não pode nos definir. Os obstáculos, a perseguição, não pode ser um obstáculo, né, para a gente trilhar esse caminho da purificação, da santificação. Deus está abrindo esse caminho da santificação nas nossas vidas, em meio às lutas, em meio às perseguições, para que sejamos, de fato, né, sal na terra e luz neste mundo. No início aí da escola bíblica, Diego, né, cantou aí uma música mais alta, uma música de Aline Barros, que fala, né, sonda-me, transforma, usa-me. Nós somos chamados, né, para, devemos estar abertos para o Senhor nos sondar, ver tudo aquilo que em nós ainda precisa da luz, ainda precisa do sal, a gente precisa desenvolver essa nossa identidade de cristão, viver de acordo com o padrão do reino de Jesus, e que nós sejamos transformados, né, por todas as ações de Jesus, para que nós sejamos, de fato, usados por Ele, para sermos sal e luz nesse mundo. Nós somos chamados para ser os símbolos da luz, aqueles símbolos que nós falamos de pureza, de caminho, de verdade, de direção, de alerta,
E como cristãos, a gente não tem dificuldade nenhuma de entender que é como se fosse o sol e a lua, né? O sol, a gente vê a luz do sol todas as manhãs, mas a lua que a gente vê à noite brilhar, não é a luz própria da lua, porque a lua não tem luz. A lua reflete a luz do sol. E que nós possamos ser essa lua, né? Refletir a luz de Cristo, a luz de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado, Silvia. Só uma palma para Jesus, amém, gente? Eu já tinha avisado, né, que seria uma aula bem intensa, uma aula muito especial. Eu tinha te dado essa matéria, eu gostei demais. E por mais que demorou